Você já ouviu falar do termo geral de uma progressão aritmética, APA? É uma fórmula usada para encontrar um termo qualquer de uma progressão aritmética, indicada por AN, ou seja, é a fórmula que se determina o último termo da sequência. Mas para isso você precisa ter em mãos o primeiro termo, que ele é representado pelo A1, a razão, que é representado por R, e o número de termos, que é representado por N, que significa dizer a quantidade de termos que tem a sequência, que essa PA possui. Então é isso que nós iremos fazer hoje. Nós iremos trabalhar com o termo geral da progressão aritmética. Então vamos lá começar a nossa aula. Olá, sou o professor Sena, do canal Sena Mate. Hoje iremos trabalhar na progressão aritmética o seu termo geral. Mas antes de começar a nossa aula, não se esqueça de se inscrever no canal e acionar o sininho, que é para receber as atualizações, tá bom? Então vamos lá falar sobre o termo geral da progressão aritmética. É o seguinte, como eu tinha falado no conceito inicial do nosso vídeo, para que se use a fórmula do termo geral, que é esta fórmula aqui, é necessário que você tenha conhecimento do primeiro termo, que é representado por A1, da razão, que é representado por R, do número de termos, que é a quantidade de termos que tem a sequência, que é representado por N, e o termo geral, que é o AN, que é o último número da sequência, tá bom? Então nós utilizamos essa fórmula aqui. Eu não vou demonstrar, eu vou direto para a fórmula e direto para a fórmula reduzida e fazer logo os exercícios, ok? Então, quando se fala em termo geral, nós estamos falando desta fórmula. AN igual a 1 mais um número de termo menos 1 no parênteses vezes a sua razão. Pessoal, professor, eu gosto muito de utilizar essa fórmula apenas quando a questão pede o número de termo, pede o N, tá? Se ele perguntar você a quantidade de termo, quantos termos tem uma sequência, aí eu utilizo esta fórmula aqui. Ou utilizo uma fórmula reduzida que nós iremos ver daqui a pouco, tá bom? Que é um caminho bem mais rápido, bem mais fácil. Mas vamos fazer um exemplo utilizando agora esta fórmula aí, o termo geral, tá bom? Então vamos lá. Tá aqui, o primeiro exemplo. Ele perguntou qual é o centésimo termo da progressão aritmética 2, 4, 6 e 8 infinito. Lembre que aqui infinito é uma progressão aritmética infinita, tá bom? Então é o seguinte, ele quer o centésimo. Significa dizer que o centésimo é o último que está aqui, é o A100, tá? Então ele está querendo o A100, tudo bem? O que é que nós temos a mais? Pessoal, se ele quer o A100, que é o último termo, então significa dizer que nós temos dentro dessa sequência 100 termos. Então, N só pode ser o 100, tá bom? Nós temos também o A1 aqui, ó, que é o 2. E temos a razão dele é 2. Aí você pergunta, Seninha, por que a razão é 2? É simples, lembra lá como na última aula que nós trabalhamos como se determina a razão, né? Determina a partir do segundo, né? Menos o seu antecessor. Então, se eu tenho 4 menos 2, eu vou ter 2, não é isso? Ou seja, observe, ó, de 2 para 4 aumentou 2, de 4 para 6 aumentou 2, de 6 para 8 aumentou 2. Então, a razão dele é mais 2, tá bom? Então, vamos lá, usar aqui o termo geral, aqui a fórmula dele. Lembre que aqui, ó, o AN, esse N aqui é 100, ou seja, o último termo aqui é o A100, tá, pessoal, que eu estou procurando. O A1 é 2, tá aqui. O N é o 100, né? É o centésimo termo, então vai ficar 100 menos 1 vezes a sua razão, que é R. Então, montamos a fórmula. Vamos resolver o parênteses aqui. 100 menos 1 dá 99, que vai multiplicar o 2, tá bom? E repete esse 2 mais aqui, ó. Então, 2 vezes 99 vai dar 198, que somando com 2 vai dar 200. Então, o último termo é o número 200, né? Qual é o centésimo termo? 200, tá bem? Percebeu? Aqui eu não usei uma fórmula reduzida, porque eu queria demonstrar a vocês direto na fórmula do termo geral. Vamos ver agora uma fórmula mais direta de se calcular. Esta fórmula aqui, vamos supor que você tem aqui essa sequência A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 infinitamente, tá bom? Mas digamos que no exercício que você tem em mãos aí no vestibular do Enem ou da própria UPL,
né, Universidade de Pernambuco, digamos que na informação você só tenha o A3 e o A8, tá bom? Então, como é que eu vou fazer isso, Sena? Como é que eu vou usar uma fórmula do termo geral? Porque o termo geral eu preciso do N, eu preciso do A1. Aí calma, que agora eu vou fazer aí a fórmula reduzida, o caminho mais rápido. É o seguinte, vamos supor que eu quero o A8, tá? Então eu vou usar o A8 igual ao A3, sendo que vai ficar dessa forma, ó. A8 igual ao A3 mais 5R. Você pergunta, Sena, de onde é que saiu esse 5? É simples, só é você fazer isso, ó. Se eu tenho um A3, para 8 falta 5. Aí você soma aqui 5R, né? Ó, 5 mais 3, 8. Tudo bem? Você pergunta, Sena, se eu pedisse o A6, tá aqui o A6 e eu quero usar o A2, posso usar o A2? Pode sim, você usa o A2 e vê quanto é que falta para 6. Então 2 para 6, 4. Então seria o A2 mais 4R. Sena, se eu quisesse usar aqui o A5, então 5 para 6 falta 1. Então ficaria A5 mais 1R. Então nós chamamos isso aí, pessoal, de fórmula reduzida, tá bom? Que é, pela definição, esta fórmula aqui, a N igual a AK mais N menos K no parênteses vezes R. Não se detenha nesta fórmula, tá? Você pode fazer de fórmula direta, que é muito mais fácil para você. Digamos que eu quisesse achar A100 e eu quisesse começar com A20. Posso sim, eu posso, então vai ficar assim, A100 igual a A20, 20 para 100 falta 80, mais 80R, tá bom? Vamos fazer exercício. Olha esse exemplo 2 aqui, ó. Obtenha a razão, ele quer saber o R, em que o primeiro termo A1 ele deu menos 1 e o vigésimo é 30. Então o A1 é menos 1, o vigésimo é 30, a razão ele quer saber, tá bom? Então pessoal, eu tenho 20 e tenho o A1. Então, como é que vai ficar? Vai ficar A20 igual a 1 mais 19R, porque 19 mais 1 vai dar 20. Percebeu como é muito mais rápido? Então, eu só uso o termo geral para achar o N. Se não está perguntando o N, eu utilizo a fórmula reduzida, tá bom? Esse A20 aqui é o 30, esse A1 é o menos 1, ele deu aqui, mais 19R. O que interessa para a gente é determinar o R, tá bem? Então agora eu vou pegar esse menos 8 e passar para cá, positivo, vai ficar 30 mais 8 igual a 19R. Dessa forma aqui, 30 mais 8 vai dar 38, igual a 19R. Se eu passo, ó, se eu pego esse 38 aqui e divido por 19, eu vou ter 2. Então R é igual a 2. Percebeu que utilizando a fórmula reduzida é muito mais fácil? Vamos para um próximo exemplo. Olha o que ele diz, obtenha a razão, ele quer saber a razão em que o A2 é 9 e o A14 é igual a 45, tá? Então, ele quer a razão. Pessoal, eu vou utilizar o A14 e o A2, ou seja, A14 é igual a 2 mais 12R. Porque 12 aqui, ó. Por que 12, Sena? Porque 12 mais 2 dá 14, tá bom? Quem é o A14? 45. Quem é o A2? 9 mais 12R. Tudo bem? Vou passar o 9 para cá, vai ficar 45 menos 9 mais 12R. 45 menos 9 dá 36, vai ficar 36 igual a 12R. Pegando o 36 aqui, ó, dividido por 12, eu vou ter aí 3, então a razão é 3. Tudo bem? Vamos para mais um exemplo. Aqui ele diz, obtenha o primeiro termo da PA de razão 4, cujo 23º termo é 86. Então ele deu para mim, ele quer saber o A1, ele deu para mim a razão e deu o 23º. O 23º aí é 86 e a razão é 4, tá bom? Pessoal, perceba, eu tenho aqui o 23 e tenho 1, vou usar os dois. Então a fórmula que eu vou usar é A23 igual a 1 mais 22R. Por que 22 aqui no lado do R? Porque 22 mais 1 vai dar 23, tudo bem? Quem é o A23, o 23º? É o 86. E quem é o A1? Não sei, estou procurando, eu vou repeti-lo. E quem é esse R? O 4. Então vai ficar 86 igual a 1 que eu estou procurando, mais 22 vezes 4. Pessoal, 22 vezes 4 dá 88. Então eu vou ficar com 86 igual a 1 mais 88. Pegando esse 88 e entrando aqui, ó, aliás, saindo, né, ele vem para cá negativo, você vai ficar com 86 menos 88 igual a 1. Vai ficar desta forma aqui. Então, ó, 86 menos 88
vamos ficar aí com menos 2. Lembra, ó, o sinal do maior aqui, negativo, né? E subtrai 88 tirando 86 dá 2. Então, o primeiro termo desse exemplo 4 é menos 2. Beleza? Vamos seguir para o último exemplo, que diz o seguinte: quantos números, pessoal? Observe aqui, ó, quantos números, ele está pedindo n. Quando é n, não se faz pela fórmula reduzida, se faz pela fórmula do termo geral. Tudo bem? Mas aqui tem uma pegadinha, preste atenção. Aqui o seguinte: quantos números ímpares há entre 14 e 192? Pessoal, começando do 14 até o 192, nós temos essa sequência aqui, ó. Primeiro ele quer saber o número de termos, né? Então, 14, 15, 16, 17, 18, 19, vai até o 192. Mas não me interessa isso, o que me interessa são os ímpares. Então, o primeiro ímpar, partindo do 14 que nós temos, é o 15, tá bom? E o último ímpar não é o 192, porque o 192 ele é par. É o antes a ele, é o 191. Ele é desta forma aqui, ó. Tá aqui ele até o 192. O primeiro termo aqui vai ser, como é ímpar, vai ser o 15, tá? Esse 17 é o segundo termo. E esse aqui é o último termo, é o AN, tá bom? É o termo geral. Então, o que é que nós temos na sequência para ímpar? 15, 17, 19, não é 21 e vai embora até o último termo que é 191. Então agora ficou mais fácil para mim. O A1 é 15, tá aqui. A razão dele, ó, pessoal, de 15 para 17 aumentou 2, então a razão dele é 2, tá bom? E o último termo aqui é 191, tá? Como ele quer saber a quantidade, vamos ter que usar a fórmula do termo geral e não a reduzida. Então vamos lá, tá ele aqui, ó. Esse AN aqui é 191, o A1 é 15, o N eu não sei, então vai repetir o N menos 1 no parêntese, e a razão é 2, tudo bem? Vou pegar esse 15 e passar para cá, vai ficar 191 menos 15, repete o N menos 1 vezes 2, tá bom? 191 menos 15, você vai ter aí 176 igual a N menos 1 no parêntese, vezes 2, tá bem? Pessoal, como esse 2 aqui está multiplicando, eu posso passar ele aqui dividindo, ó. 176 dividido por 2 vai dar 88. Esse menos 1 passa para cá mais 1, vai ficar 88 mais 1 igual a n. O n é justamente 88 mais 1, vai ser 89. Então, existe aí 89 números pares desse parênteses aí entre 14 e 192. Percebeu? Agora vamos ver no vestibular. Seninha, como cai no vestibular? Vamos fazer aí 3 questões de vestibulares, tá bom? Então vamos lá. A primeira questão aqui é da Universidade Federal do Rio de Janeiro de 2020, que diz o seguinte: Mr. MM, o MM aí quer dizer que é o mágico da matemática, tá bom? Apresentou-se diante de uma plateia com 50 fichas, cada uma contendo um número. Ele pediu a um espectador que ordenasse as fichas de forma que o número de cada uma, excetuando-se a primeira e a última, fosse a média aritmética do número anterior como o do posterior. Mr. MM, ou seja, um mágico da matemática, solicitou a seguir à espectadora que ele informasse o valor da 16ª, da 31ª ficha, aliás, da 16ª e da 31ª ficha, obtendo como resposta 103 e 58, respectivamente. Para delírio da plateia, Mr. MM, o mágico da matemática, adivinhou então o valor da última ficha. Então, o que é que ele deu para a gente? Primeira coisa que você deve pensar é, você deve grifar aí, deixar isso aí como uma observação. São 50 fichas, então significa dizer que são 50 termos, não é? Ele vai do A1 até o A50. Então significa dizer que o N, o número de termos que nós temos, é 50. Então o N é 50. Tudo bem? E depois ele também disse para mim que nós temos o valor do 16º. O 16º aí, pessoal, é esse aqui, ó, 103, tá? E ele também deu o 31º, ou seja, o A31, que é o 58, tá bom? O que é que ele quer saber? Ele quer aqui que você determine, aqui ó, determine você também este valor. O que ele quer saber, qual é o último termo? O A50, tudo bem? Então vamos lá. Tá aqui os dados.
Pessoal, se ele quer o A50, eu vou pegar o A50 com 31, tá bom? Eu podia pegar também com o A16, mas eu vou pegar sempre com o maior. Então, o A50, pessoal, é igual ao A31 mais 19R, usando a fórmula simplificada, tá? Ó, 19 por quê, professor Sena? Porque 19 mais 31 dá 50, tá bem? Aí vamos fazer aqui, já que ele quer o A50. O A50 eu não sei, eu vou repetir. O A31 é 58 mais 19, mas não temos o R, né? Não temos a razão da progressão. Vamos deixar ele guardado aqui, tá bom? Já que eu usei o 50 com 31, eu agora vou pegar o 31 com 16. Então vai ser A31 igual a 16 mais 15R. Por que 15? Porque 15 mais 16 dá 31, tudo bem? Então vamos lá, o A31 aí é 58, o A16 é 103, mais 15R, ó, já dá para achar aqui o R, né? Só falta ele aqui de termo desconhecido. Quando você determinar, você volta para cá para achar o A50, que é a minha pergunta. Beleza? Vamos lá. Esse 103 vou passar para cá, ele menos negativo, né? Vai ficar 58 menos 103 igual a 15R. Pessoal, 58 menos 103 vai dar menos 45, que é igual a 15R. Agora, se eu pego esse menos 45 e divido por 15, eu vou ter menos 3. Logo, a razão vai ser menos 3, tudo bom? Tudo bem? Agora eu vim para cá, ó, no lugar desse R, eu vou trocar, tirar o R e botar o menos 3. Vai ficar desta fórmula aqui, ó. 58 mais 19 vezes menos 3, no parênteses porque ele é negativo, beleza? Expressão numérica aqui, primeiro se resolve a multiplicação. 19 vezes menos 3 vai dar 57, ou seja, 58 menos 57, tudo bem? 58 menos 57, pessoal, dá 1. Então, a última carta é o número 1, né? Nós estamos falando aí da alternativa A. Beleza? Entendeu? Vamos agora para a penúltima questão aí dessa nossa aula falando de termo geral. Nós estamos falando agora do Enem, tá bom? Uma questãozinha do Enem, que diz o seguinte: o gráfico obtido a partir dos dados do Ministério do Meio Ambiente mostra o crescimento do número de espécies da fauna brasileira ameaçadas de extinção, se mantida pelos próximos anos. A tendência de crescimento mostrado no gráfico, o número de espécies ameaçadas de extinção em 2011 será igual a, tá certo? Pessoal, perceba que aqui no gráfico, 1993, depois ele pulou para 1984, ou seja, esse gráfico ele está relacionado de 4 em 4 anos, tudo bem? Isso é importante, tá bem? Vamos lá, vamos fazer o cálculo. Aqui está o gráfico, perceba, para esse primeiro gráfico aqui, ó, para esse 1983, eu vou chamá-lo de A1, tá? Então o A1, que é o primeiro termo, vai ser 239, tá aqui. E eu vou contar aqui, ó, A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7. Então o A7 vai ser 461, tá? O A1 239 e o A7 461, beleza? A pergunta dele lá é no ano de 2011. O ano 2011 é depois de 2007. Lembre que é de 4 em 4 anos. 2007 mais 4 dá 2011, não é isso? Mas lembre que o 2007 eu representei por A7. Então, o 2011 eu vou representar pelo A8. Então, 2011 é a mesma coisa do A8, tá bom, pessoal? Tá aqui. Vamos lá. Eu vou usar o A7, né? O A7, como eu tenho o A1 aqui, o A7 é igual a 1 mais 6R. Por que 6? Porque 6 mais 1 dá 7, tá bom? A minha intenção aqui é achar a razão, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. O A7 vai ser 461, o A1 239 mais 6R. Vou passar o 239 para cá negativo. Vai ficar 461 menos 239 igual a 6R, beleza? Sendo que 461 menos 239 é 222, que eu vou dividir com esse 6 aqui, vai ficar aí 37, tá bom? Pessoal, perceba o seguinte, para achar o próximo termo, isso numa sequência, é só ir somando com R. Se o A7 é 461, o próximo é só somar 37. Então, o A8 é o A7 mais a razão, não é? Dessa forma aqui, ó, tá? Porque aqui não é 1, ó. 1 mais 7 dá 8, percebeu? Sendo que o A7 aí é 461 e o R nós achamos aqui 37. Fazendo a sua soma,
nós teremos 498, não é? Que é a alternativa C. Percebeu? Vamos agora para a última questão de termo geral. Olha aqui, ó, Universidade Federal de novo. É o que ele fala. Em uma progressão aritmética em que o primeiro termo é 23 e a razão é menos 6, a posição ocupada pelo elemento menos 13 é, pessoal, posição é n. Posição é o número de termo, tá bom? É o último número. Então aí eu vou precisar utilizar a fórmula do termo geral mesmo e não a simplificada, tá bom? Então vamos montar os dados aqui. O A1 ele deu 23, ele deu o último termo, né, que é o menos 13, e deu a razão que é menos 6. Vamos lá, utilizar aí a fórmula. Ele quer um número, o último número, o n, tá bom? Então vamos lá. Fórmula do termo geral aqui. O AN, que é o último termo, é menos 13. O A1 é 23. Mais n menos 1 está aqui. E a razão é menos 6. Lembra, negativo vai no parênteses. Tudo bem? Então perceba agora como é que eu vou resolver. Vou pegar esse 23 positivo e entrar aqui negativo. Então vai ficar menos 13 menos 23 igual a n menos 1 no parênteses vezes menos 6 no parênteses, tá? Aí você pergunta, Seninha, eu não posso fazer aqui o chuveirinho? Pessoal, guarda aí, não mexa nele agora não, tá? Porque como ele está multiplicando, eu posso passar dividindo e fica muito mais fácil, tá beleza? Então vamos lá. Menos 13 menos 23 vai dar menos 36, ó. Se eu pego esse menos 36 e divido por menos 6, pessoal, dá mais 6, ó. Menos dividido por menos dá mais, 36 dividido por 6 dá 6, percebeu? Repete o n menos 1. Agora eu vou pegar o menos 1, passar para cá, vai ficar 6 mais 1, tá certo? E 6 mais 1 é 7, ou seja, o elemento menos 13 ocupa a sétima posição dessa sequência, dessa progressão aritmética, tá bom? Nós estamos falando aí da alternativa B, tá bem? Então é isso aí, pessoal. Terminamos a nossa aula por hoje, né, de termo geral, tá certo? Mas antes de nos despedirmos, não se esqueça de acionar o sininho e também de se inscrever no canal Senamate e até a próxima aula.